comparadas para comentário. Muito bem. Nós estamos ainda estudando, né, o pensamento da formação da individualidade. E, resumidamente, eu posso dizer para vocês que indivíduos somos cada um de nós. E, pelo estudo que vocês já fizeram, pelas respostas que vocês deram, o indivíduo ele tem algumas garantias. A primeira delas, nós somos donos da nossa corporeidade. Somos donos do nosso corpo. É a nossa primeira grande propriedade. Né? Mesmo na idade que temos, o corpo pertence a todos nós, o nosso corpo. E a grande propriedade defendida pelos teóricos da individualidade é que o seu corpo, as suas regras, né, a sua maneira de entender, de viver, de conviver, de atuar. Né? É claro que existem algumas censuras, e é sobre essas censuras que nós podemos hoje abordar o pensamento do Michel Foucault. Michel Foucault esteve no Brasil no ano de 1982. E, se eu não estou enganado, ele foi um dos primeiros grandes teóricos, assim, no nível mundial, a dizer que estava com HIV e a morrer de HIV no ano de 1984. Né? Para vocês terem uma ideia, o Fred Mercury ainda nem tinha contraído o vírus, né? Ele contraiu em 85, que foi um outro grande abalo, né, na sociedade. Depois, aqui no Brasil, o Cazuza, no final dos anos 80, e um quarto exemplo, assim, em relação a descabeçar-se e viver intensamente as vontades corporais, o Magic Johnson, né, um jogador de basquete, que está vivo até hoje. Dos 4 citados, o único que está vivo. Né? Por que está vivo? Porque ele tem o vírus, mas o vírus não se manifestou. Né? Que é uma diferença bem grande entre você ter o vírus e o vírus manifestar. São duas coisas diferentes. Bem, por que citar Michel Foucault? Michel Foucault é citado no filme Tropa de Elite, quando os atores encenam uma aula sobre o vigiar e punir. O que é vigiar e punir? Vigiar e punir é um conceito que vai vir lá do... Lembra que a gente estudou? O indivíduo para John Locke. O indivíduo para John Locke tem o corpo e a liberdade. O indivíduo para Stuart Mill. O quanto de felicidade eu consigo produzir para uma sociedade. E no Jeremy Bentham, também interligado com Stuart Mill, existe ali uma necessidade de vigilância, mas o Jeremy Bentham vai estudar essa vigilância dentro da perspectiva do panóptico da cadeia, desse espaço social de reclusão para aqueles que merecem punição. Punição significa censura de liberdade. Aquilo que todos nós presentes aqui temos de mais sagrado é a liberdade. É o direito de ir e vir. Aí você está pensando, o professor falou que eu tenho o direito de usar do meu corpo. Quero fazer uma tatuagem, minha mãe não deixa. O professor acabou de dizer que eu tenho o direito de ir e vir. Eu quero sair à noite, meus pais não deixam. Onde é que está essa liberdade? Então, essa liberdade do ser dono do próprio corpo e do ir e vir, como que a gente relaciona com a heteronomia, ou seja, as leis proibitivas de dentro da casa da gente? Como que vocês enxergam isso? Podem escrever, por favor, ou falar. Ainda não? Qual foi a pergunta, professor? Pergunta é,
Eu fiz duas afirmações. Nós somos donos do nosso próprio corpo e somos livres para o ir e o vir. Essa, segundo esses autores, né? John Locke, Stuart Mill, Jeremy Bentham, hoje Michel Foucault, Paul Ricoeur, pelo menos 5 autores sempre defenderam essas garantias do sujeito. E ao mesmo tempo que eu falo que nós temos o direito ao nosso corpo e a liberdade de ir e vir, ok, Letícia, nós temos a situação clara de que se eu quiser, por exemplo, fazer uma tatuagem, eu tenho que enfrentar o veredito dos pais, se eles deixam ou não. Ou se eu quiser sair a uma certa hora da noite, eu também preciso pedir permissão. Então, não parece uma contradição dizer que nós temos o poder sobre o corpo, como sujeitos, donos do corpo, e o poder sobre a nossa vida de ir e vir, e ao mesmo tempo não temos, porque devemos obrigações, devemos dar satisfação aos pais ou a outros líderes, a outros responsáveis da nossa vida. Como vocês enxergam esse entroncamento? Com naturalidade, faz parte, ou nós não somos donos do corpo, passamos a ser a certo momento? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que assim, tem casos em que realmente o ser não tem controle sobre o corpo por conta dos familiares, isso é real, é fato. Mas eu fico pensando, por exemplo, aqui em casa, a minha mãe, por exemplo, da tatuagem, minha mãe facilmente deixaria eu fazer uma tatuagem em mim. Porém, eu tenho dinheiro para pagar minha própria tatuagem, entende? Eu posso, por exemplo, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou ter condições de fazer isso? Se eu sou dona de mim mesma, eu tenho que me bancar, eu tenho que auto me bancar, entendeu? Tipo, faz sentido. Entendi. Se eu quero colocar um piercing, por exemplo, a minha mãe deixa. Se duvidar, até minha mãe paga, não tem problema. Mas eu tenho dinheiro para bancar com as minhas decisões, com as minhas responsabilidades. Por exemplo, coloquei um piercing. Se o piercing inflamar, eu tenho dinheiro para pagar a medicação para desinflamar meu piercing. Se eu fizer uma tatuagem, a tatuagem também inflamar, eu tenho dinheiro para bancar, para pagar o medicamento para sarar a minha tatuagem, entendeu? Você tá entendendo? Tipo, Entendi. bancar as nossas próprias responsabilidades. Acredito que é aí que a gente começa a ser dono de nós mesmos e tomar as nossas próprias decisões. Entendi. Então, muito, muito boa a sua colocação. O Rafael escreveu, é, acho que faz parte, depende da maneira que os pais cuidam dos filhos, né? Olha, nessa obra que aparece no Tropa de Elite, Vigiar e Punir, Vigiar e Punir, Juan, pode falar. Ó, eu até concordo com a Ana ali, mas às vezes nem questão de dinheiro, por exemplo. Pai, eu também trabalho essas coisas, mas às vezes o pai nem deixa mesmo. Tem a ver com uma certa tradição ali na família, né? Você trabalha, você tem seu dinheiro, aí você diz assim, ah, eu quero fazer uma tatuagem aqui no braço, né? Bem, tem pai que até começa um diálogo. Beleza, quer fazer tatuagem? Qual tatuagem? Não é? E aí, dependendo do que você queira tatuar, ele não autoriza. Se é um nome, às vezes deixa. Se é uma figura, às É vezes. lógico, não vai logo lançar um palhaço na perna. Então, mas toda figura, Juan, toda figura, mesmo um palhaço, né, que tem um simbolismo para a polícia, tem outro simbolismo para a É, cara ué, do pra palhaço, pessoa, é. até mesmo, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que a princípio é uma imagem religiosa, ela indica, por exemplo, em algum local específico que a pessoa é estupradora É, nas costas. nas costas, então. Então, às vezes, nem sempre a tatuagem posta no seu corpo, ela simboliza algo que em si mesmo a tatuagem está representando. Pode ser que a tatuagem tenha uma outra significação. A Milena levantou a mão. Professor, eu concordo com esse negócio de que, tipo, depende da criação dos pais, do que os pais acreditam, porque embora eu tenha dinheiro para fazer as coisas que eu queira, meus pais não deixam. Aí eu acredito que, não, pera, meus pais sempre falam, minha mãe no caso, minha mãe sempre fala que
se eu quiser, tipo, sei lá, fazer uma tatuagem ou colocar um piercing ou sair de noite, ela fala que eu tenho que estar na minha casa. Tipo, essa casa aqui é dela. Então, se eu tô embaixo do telhado dela, eu tenho que fazer o que ela deixa. É isso que eu quis dizer. Ok. Então, há uma dependência da liberdade. Então, essa premissa de que nós somos donos do corpo e donos da liberdade de ir e vir, nesse momento da vida, quando a gente está sob a tutela dos pais, não é verdadeira. Ok? O famoso enquanto você morar embaixo do meu teto. O Andrei, a Bruna, a minha mãe ficou enchendo o saco para mim por piercing junto com ela. E eu não É quis. que ela, tipo, ela deixa, mas eu que não gosto, sabe? Olha só como o mundo é. Um monte de gente querendo, o pai não deixa, minha mãe faz pra me fazer e eu não quero. A Letícia falou que minha mãe fala a mesma coisa. O Jesney colocou que se fosse em outro lugar, minha mãe ia deixar, mas eu queria na cabeça e no pescoço. Mas ela não quer deixar, porém, depois, vou ficar de maior, eu vou fazer. Essa é a Já pensou o grande. Jason, né, com a tatuagem na cabeça e no pescoço? O Já não Felipe. é bonito, né? Tem com uma tatuagem na cabeça. Já não é muito bonito. Eu acho que depende, sabe? Tipo, a minha mãe, ela deixa fazer tatuagem, porém, ela não quer que eu faça coisas feias. E o meu pai, ele fala muito que, tipo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, tipo, ele não apoia já a tatuagem. Mas eu acho que é questão de conversar, sabe? De orientar mesmo. Porque cada um tem a sua própria vida. E eles não podem interferir. Minha mãe deixa eu colocar piercing, porém ela fala que tem que ser com meu dinheiro. Ou seja, eu não tenho dinheiro. Eu não vou colocar. Rayane, você não pode pôr pista, você tem que pagar meu lanche primeiro, pra depois você gastar seu dinheiro. Juan, Xiii, virou. Deu água de calor. Do nada o Rua Eu não- cobrando, ele é menino. É? Não, do nada. E eu não devo nada pra esse garoto aí. Aula de filosofia falando de pagar, deixa aí. Ó, o Thomas colocou assim: meus pais me aconselham nas decisões, mas deixam eu fazer quase tudo o que eu quiser, pois sou totalmente responsável pelas minhas ações. Tenho 16 anos e 5 tatuagens e já me arrependo de 3. Risos. E eles me aconselharam a não fazer. Olha, bom dia, Joyce. Uma coisa interessante do Foucault é que ele diz o seguinte: ele pegou do Jeremy Bentham a ideia de que sempre vai existir uma certa vigilância na nossa vida. Sempre. Sempre vai existir. Alguém vai nos vigiar, seja quando nós somos crianças, dentro da nossa família, quando a gente vai para a escola, quando a gente está na rua, sempre tem um olho vigilante. Então, vigiar e punir é que nós, ok, é que nós aprendamos desde pequenos que a primeira lei da física newtoniana, toda ação tem uma reação, todo comportamento evoca uma responsabilidade, toda ação tem uma consequência, né? Então, essa premissa do Newton, presente também nas ações morais, elas vão aparecer na obra do Michel Foucault. A mãe da Letícia é muito rígida, fechada, e ela não permite, porque quando eu estiver ao lado baixo, é a ideia do teto, minhas regras, né? Minha casa, minhas regras. Né? A minha filha, né, eu tenho um irmão que é todo tatuado, todinho, corpo inteiro, né? Mais novo, e no peito ele tem um dragão e 3 carrancas. Carrancas são espécies de demônios do Amazonas, assim, para pescadores, ele adora essas coisas. Entendi, Rafael. Variação de deixar e não deixar. E a minha filha olha o braço, as pernas do meu irmão e falou, acho bonito, né? Aí o meu irmão, eu acho, assim, tem 3 filhas, né? Não com a mesma esposa, mas ele é cabeça assim. Se a minha filha quiser, eu até, porque ele também tatua. Algumas que ele fez, foi ele mesmo que fez. E ele sabe tatuar. Então,
ele tem uma cabeça diferente da minha, assim. Eu não acho legal tatuagem, eu acho que depois eu acho que eu vou me arrepender, né? Nós estamos vivendo a primeira geração que vai envelhecer tatuado, então, né, a tatuagem é uma coisa que marca, sobretudo se a gente escreve nome de pessoas ou algum indicativo de alguma coisa da vida e essa coisa venha a não dar certo. Escreve o nome da namorada logo de uma vez. O maior erro do ser humano. Pois é. Eu acho, Jennifer, que é e não é, né? Pode ser uma coisa, né? É que relações líquidas, elas tendem a terminar. Se você entra no relacionamento pensando no dia que não for dar certo, vai se separar, com certeza isso vai acontecer. Mas é uma tendência atual, né? Isso é uma tendência atual. Então, o Foucault... Não, mas, tipo, vários amigos meus pedem pra mim fazer tatuagem combinando com eles. Mas eu já perdi, tipo, muitas amizades, então eu tenho medo, sabe, de fazer e depois ficar incompleta. Então a gente tem que pensar muito bem antes de fazer. Concordo. Tem gente que faz demônio e depois se converte, aí se arrepende do significado. É complicado. Vamos fazer Por isso que eu prefiro fazer quando eu tiver uns 30 anos. Daí eu acho que eu vou ter a mente mais madura para tomar decisões. O jeito de não se arrepender de tatuagem é tatuar coisas relacionadas a animes. Boa ideia. A minha mãe, ela tem o meu nome, o nome da minha irmã. Ela tem o ano que a minha irmã nasceu. Então, nome de filho, geralmente isso aí, 99,9% não tem arrependimento, né? Ah, mas vai que o filho vira uma coisa errada, aí pode se arrepender. Mas no caso eu não vou, então tá tudo certo. Muito bem. Pessoal, o Foucault, então, ele vai dizer o seguinte, olha, o Gesner falou que vai fazer um palhaço, hein? Complicado. O palhaço tem vários sentidos, né? O sentido mais latente, né, que as pessoas sabem, é alguém que não se dá bem com a polícia e até elimina esse sujeito socialmente. Mas não é só esse sentido, né? Então existe toda uma questão para a gente poder também pensar as utilidades das tatuagens. Não estou falando tatuagem, eu estou falando assim, o nosso corpo nos pertence, ok. Só que nós fomos, durante a nossa vida, até a expressão que vocês estão agora, fomos vigiados e punidos. Então, são 3 instituições de vigilância e punição. A primeira instituição de vigilância e punição é a família. Lá, alguém fez uma pergunta de geografia. Se eu não der conta dela hoje, Jennifer, eu falo dela amanhã, ok? Então, a primeira instituição, o primeiro local de vigilância e punição é a família. Veja, olhe para a sua história e veja o quanto que nós fomos vigiados e punidos dentro da família. Sociologia, o Augusto diria que isso se trata da primeira socialização. A gente só convive com consanguíneos. A gente vai também aprender a lidar com o livre-arbítrio, né? Não só ter, mas as pessoas vão nos sugestionar a viver de um certo padrão, né? Então, a família, ela observa o padrão social e nos insere nesse padrão social, para que a gente conviva, para que a gente viva, para que a gente respeite e para que o padrão social ele não seja muito diferente daquilo que nós aprendemos a lidar com os nossos gostos, vontades e até mesmo com os dizeres do corpo dentro da primeira socialização, que é a família, da primeira instituição punitiva. A segunda é onde a gente está, né? Nada melhor do que uma representação, né? Por exemplo,
Tá gravado e não tem problema, eu não vou falar isso. Mas, assim, o e-mail é meu, a foto é eu que escolho, e o nome é o que eu quero. Mas a instituição está dizendo, não pode. Você tem que colocar uma foto ou algo que não seja referente ao que moralmente não é bom, e tem que colocar o seu nome para seja melhor identificado. Isso é a vigilância e a punição escolar. E o Foucault até diz, olha como se parecem a escola e a prisão. Muros, portas, chaves, correntes onde tem, né, grades, né? Então, há uma análise muito profunda que o Foucault faz na comparação da cessação, pelo menos em parte, da liberdade dentro da escola, para que nós sejamos docilizados. O que é docilizar? Docilizar é aquele momento em que o nosso corpo diz sim às regras. O nosso corpo não se revolta contra a regra, contra aquilo que é imposto ou proposto, e a gente cumpre tudo que o outro solicita e pede. Isso é a docilização, né, do corpo. E isso vai acontecer por quê? Porque somos vigiados, né? A vida humana é um grande BBB. O Jeremy Bentham criou o conceito de panóptico, e panóptico seria uma torre que ficava no centro da cadeia, onde havia um... Com certeza, Rafael. Eu acho que o objetivo de censurar o corpo ou as vontades é evitar que a punição seja feita pelo Estado, que a punição fique nas instituições. Ó, se a família corrigir, muito bem. Se a família e a escola corrigir, muito bem. Se necessitar da correção do Estado, nós não podemos esquecer que o Estado ele tem o direito, até mesmo, de punir com força física. É dado a ele esse direito. E, às vezes, força física muito avantajada, no caso do uso de armas, e até mesmo, como a gente viu esses dias na comunidade de Jacarezinho, de mortes. Isso é dado ao Estado, né? O pressuposto é que os corpos que foram encontrados, mais de 23, com certeza. Professor, Pois não, Milena? mas eles falam que a gente tem liberdade e tal, mas julgam a gente por coisas que a gente não, tipo, não tem escolha. Sei lá, tipo, cor da pele, sexualidade, essas coisas. É que eu estava pensando em falar agora. Então, essa contradição entre a liberdade, né, ou a igualdade, acho que o tema mais é a igualdade, né? A isonomia, que sugere que todos nós somos iguais perante a lei e temos liberdade para todas as coisas, ela automaticamente está também intrincada numa contradição, né? A cada dia nós vemos um ou outro líder político de função política pensando ou propondo algo que não está na Constituição, na Carta Magna. Por exemplo, quando você fala de liberdade plena, de igualdade plena, sem que a gente seja julgado pelas nossas crenças, pelas nossas particularidades sexuais, né? Pela cor da nossa pele, pela nossa crença religiosa, pela nossa opção política, de gostar ou não do Bolsonaro, ou gostar ou não do Lula, ou não gostar dos dois, todo mundo é julgado por isso. E isso é um direito previsto. Na lei a gente chama isso de cláusula pétrea. É um direito conquistado, é um direito previsto levemente.
é pequena. E essa contradição ela é vista, como dizia, né? Sempre tem algum olho vigiando as nossas atitudes. O panóptico começou com a ideia de ser um grande olho vigilante na cadeia. Mas se você é católico, ou se não é, pelo menos conhece o Salmo 138, né? Para onde eu irei, para onde eu fugirei, se subo ao céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Parece-me que, do ponto de vista religioso, deixa eu só terminar a leitura aqui. Muito bom. O fazer escondido vai entrar aqui só daqui a um minutinho. Então, se eu subo ao céu, se me prostro no abismo, o olho de Deus, que tudo vê, dentro de um triângulo, está me observando. Lá na cadeia, tem um policial nas guaritas me observando. Na escola, tem sempre um funcionário, um gestor, um professor me observando. Na minha casa, os meus pais me observando. Então, a minha liberdade está sempre sob censura. Então, eu não sou um sujeito plenamente livre. Eu tenho uma suspensão, né? Eu sou sugerido a ser livre, mas eu tenho essa condição. Agora, na fala da Letícia, a questão de... Ontem o Cortella falava isso. Sabe quando você está fazendo algo e você tem um pressentimento lógico de que isso não vai dar certo? Por que a gente continua a fazer? Vai dar errado. Ou como dizem vocês, né? Vai dar merda. Por que eu continuo fazendo? Por que eu levo a cabo algo que não vai dar certo? Esse problema é exatamente também ligado à moralidade, à ética. Se você, posto numa situação de vigilância constante, de ameaça de ser punido, caso você não configure e não respeite a regra, o que de fato isso pode acarretar para você? Isso pode acarretar aquilo que nós dizíamos há pouco, a consequência de não cumprir o papel de que a sua família, a escola, a sociedade esperam de você. Então, na verdade, a normalidade de um sujeito, de uma individualidade, a normalidade é que nós façamos o que a sociedade espera, e não aquilo que de fato nós queiramos ou quereríamos. Se você vai na contramão da ordem social, você vai ser barrado por alguém. E ir na contramão da sociedade é assumir consequências daquilo que pode não ser interessante e que tem até mesmo algum desastre aí do ponto de vista mais formal em relação a ter que dar conta daquilo que as instituições de regramento, no caso a família, a escola, a igreja, depois a sociedade, olha quantas instituições para nos formar, para não sermos sujeitos passíveis de punição. Essas instituições, elas estão fortes ou enfraquecidas no atual contexto. Todas elas estão nos vigiando. Pois não, Luiz? Não, professor, foi sem querer. Desculpa. Não existe nenhuma relação de poder. O Oswaldo Jacóia, que vai nos falar por alguns minutos, ele vai abordar não só o sujeito, mas vai também falar do biopoder.
Relações de poder acontecem dentro de uma sala de aula virtual, numa relação de amizade, numa relação entre pai e mãe, entre aluno e professor, entre professor e professor, professor e diretor, entre um chefe de uma empresa e um empregado, entre os empregados, entre os dois tiozinhos que estão lá no bar tomando uma birita, toda a relação de poder. O problema é que a sociedade, ela pode, de modo impróprio, escolher pelo biopoder aquilo que seria o que nós estamos vendo, por exemplo. Né? Eu vou levantar a pergunta, vou colocar, e aí depois a gente pode conversar numa outra aula sobre o tema. Em algum momento da pandemia, como não havia leitos para todos, e não havia oxigênio para todos, alguns médicos e algumas enfermeiras e enfermeiros tiveram que escolher os pacientes que eles iam atender e outros que eles iam deixar, e essas pessoas vieram a óbito. Pergunta é, qual foi o critério utilizado para salvar uns e não salvar os outros, já que não tinha como salvar a todos? Vamos ouvir o Jacóia Júnior. Sem um polo de resistência. Poder não é uma coisa que alguém tem e outro não tem. Alguém pode tomar daquele que tem. Poder não é uma substância. O poder é alguma coisa que se exerce, que produz efeitos. Então, nós só podemos identificar uma relação de poder, uma relação de dominação, onde existe pelo menos dois polos, o polo do dominante e o polo do dominado. Claro. E, sobretudo, onde existe resistência. Quer dizer, para que o dominante permaneça dominante, ele precisa do dominado. O dominado tem que permanecer dominado. Oi, pessoal, esse é o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Você pode ouvir todas as conversas sobre a natureza humana desses últimos 3 anos no Território Dourado, Casa do Saber, no quemsomosnós.com.br ou ainda no podcast. E agora você também pode assistir o Quem Somos Nós no YouTube. A gente vem conversando com grandes pensadores como Nietzsche, Bauman, Shakespeare, incorporado pelos maiores especialistas do país, como Scarlett Marton, Franklin Leopoldo Silva, Leandro Carnal e muitos outros. Aqui com a gente, o doutor em filosofia, Oswaldo Jacóia Júnior, na pele do filósofo e psicólogo Michel Foucault. Quem foi Michel Foucault? Michel Foucault foi um intelectual que exerceu uma ação e uma influência considerável em vários ramos do saber, do conhecimento, na filosofia, na psiquiatria, na psicologia, na história, na sociologia, na antropologia, nas artes, na política. Teve uma trajetória acadêmica brilhante como professor e uma atuação militante também, política, extraordinariamente expressiva. Eu acho que foi, com certeza, uma das cabeças mais lúcidas que o nosso século passado produziu. Nossa, dá uma inveja quando você começa a falar tudo isso que ele, como ele influenciou tudo, como ele fez tudo. Conta um pouquinho, então, como é que ele chegou nesse ponto? Ele nasceu brilhante, é isso? Fora que ele era careca, mas assim, ele nasceu brilhante? O apelido, se me permite agora aqui uma menção um pouco mais, digamos assim, menos séria, né? O Foucault... Nós não somos sérios. Quando jovem, ele era conhecido justamente por um apelido que se chamava Raposa.
precisamente porque os colegas tinham uma admiração e também uma inveja muito grande da inteligência do Foucault. Foucault, ele se interessa principalmente pela Faculdade de Letras, na verdade, embora venha de uma família de classe média alta, de pais médicos, que provavelmente esperavam dele um curso de Seguir a medicina. profissão. Mas não, ele se interessa basicamente por letras e por filosofia, embora tenha, no fundo, se graduado mesmo em psicologia. E ele inicia a sua carreira intelectual, por assim dizer, como pesquisador, e leciona em algumas universidades, tanto na França quanto depois na Tunísia. Ele exerce uma função que seria alguma coisa parecida com uma espécie de diplomata cultural da França na Suécia. E a partir de 1970 ele é convidado para ser professor do Collège de France, que é provavelmente a instituição universitária mais importante da França e também, não, da França com certeza, e provavelmente do mundo, uma das mais importantes do mundo. Lá ele ministra cursos de 1970 até 84, que é o ano de sua morte. E esses cursos eram cursos abertos, não só para pessoas interessadas em fazer carreira universitária, mas para quem quer que concorresse a esses cursos. E, para você ter uma ideia, as aulas do Foucault, embora fossem todas elas aulas bastante regulares do ponto de vista formal, ele lia os textos anteriormente preparados, eram aulas que eram, digamos, fortemente concorridas e disputadas, né? Não apenas Pelos alunos, pelos isso alunos. lotava a sala de aula. Lotava a sala, até não só uma sala de aula, um auditório, mas com o tempo a frequência era tão grande e a concorrência era tão acirrada que foi necessário... que dura aí 2000 anos. Pois é. Ela não é a mesma igreja, é isso? Não, é mais do que isso. É muito mais radical. Não existem objetos. Professor está mutado. Professor está mutado. Esse vídeo ele vai ser colocado para vocês para a próxima atividade, na outra semana. Então, também vou indicar os momentos do vídeo em que deve ser assistido. A não ser que você queira assistir 1 hora do Jacóia falando, eu lhes digo que é muito agradável, ele é muito didático, não é muito formal, ok? E ele ajuda a gente a compreender certos tópicos do pensamento do Michel Foucault. Eu gostaria de agradecer vocês. Jennifer, amanhã eu respondo a questão de geografia. Vocês só me lembram. Agradeço a participação hoje, os comentários, a exposição. Foi muito legal. Bom descanso agora. Daqui a pouco vocês têm continuação de aula. Valeu, um abração. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Senhor, obrigado pela aula. Valeu pela aula, senhor. Valeu. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Professor, obrigada pela aula. Acho que o Nicolas tinha pedido a palavra, eu não dei a palavra para ele. Tá aí, Nicolas? Tô aqui, senhor. Você pediu a palavra, aquela hora falou ou não? Não, não foi eu, não. Ah, então tá bom. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Falou, Vitor. Tchau, tchau. Eu queria falar outra coisa com o senhor. Essa semana eu tô um pouquinho mais livre do que semana passada. O senhor me ajuda a fazer o curso? Você só me dá um toque lá, a gente faz um esquema na parte da tarde. Beleza, senhor. Valeu, hein? Falou. Oi, amor. Tchau, tchau, Karen.